Olá pessoal, estamos aqui de volta, Professor Peter, e hoje vamos desenvolver um pouquinho mais essa noção de funções. Na aula passada, nas aulas passadas na verdade, a gente entendeu um pouquinho sobre a composição de um conjunto. Vimos que um conjunto ele pode ser um conjunto finito ou um conjunto infinito. Pode ser que ele possua um elemento e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre as outras minúcias. Pode ser que ele não possua elementos, quando isso acontecer ele é chamado de conjunto vazio. E também veremos as operações que a gente pode fazer, os desenvolvimentos entre os elementos de um conjunto A com um conjunto B, ou até mesmo com vários outros conjuntos em si. Para isso é importante entendermos a demanda, né, de onde as coisas surgiram. A noção de matemática, ela é algo que é nato do ser humano. Na verdade, não só do ser humano, né? Qualquer ser que tenha o mínimo de racionalidade, até mesmo os seres irracionais, eles possuem uma noção de quantidade. O quantitativo é algo que é muito presente no nosso dia a dia. Então, até mesmo um animal irracional, ele consegue estabelecer uma diferença entre situações com quantidades distintas. Deixar um cachorrinho preso por 2 dias, colocar à direita um monte com uma salsicha e à esquerda um monte com 20 salsichas, quando você soltar o bichinho, muito provavelmente ele vai primeiro no monte que tem mais, que essa noção de quantidade, ela permeia as nossas relações, as nossas interações com o mundo. Lá na pré-história, mesmo antes de existir a fala e até mesmo a escrita e até mesmo a fala, né, os homens eles já tinham essa noção de quantidade muito incisiva. E isso é observado por materiais fossilizados, onde os caras representavam ali ossos de lobos, pedaços de madeira, que representavam quantidades. Só que a galera representava com risquinhos, associava cada risquinho num pedacinho de osso com um número, né? A gente ainda não conhecia ali os símbolos algébricos ou aritméticos, na verdade, que permeiam a nossa confecção do sistema de contagem, né? Então o homem relacionava, se ele via uma árvorezinha, provavelmente, antes mesmo de desenvolver a fala, ele olhava para a árvore e falava assim, Se ele visse 2 arvorezinhas, ele falava 3 arvorezinhas, e assim sucessivamente, né? O problema era ele se perder no meio de uma floresta e resolver falar das árvores, ele ficaria lá o tempo inteiro, né? E a ideia é sempre facilitar, o conhecimento ele vem no sentido de facilitar as nossas interações, né? Não só entre outros seres, para com outros seres em sociedade, mas também com a natureza, né? Então, a partir do desenvolvimento da fala, o homem também viu a situação, viu-se na obrigação de desenvolver-se também com a cardinalidade, com relacionar a cada quantidade existente um determinado número, né, um determinado símbolo, né? Como a gente já falou nas aulas anteriores também, os símbolos eles eram utilizados de maneiras diferentes por cada uma das civilizações, né? Egípcios tinham o seu sistema de contagem, os sumérios, né, dentre tantos outros, as civilizações asiáticas ali, né, e até hoje o sistema de contagem é relativamente diferente. Hoje em dia a gente tem padronizado que a maioria do mundo usa o sistema indo-arábico, que é o sistema decimal, que possui 10 algarismos e a partir do momento que a gente quer dar continuidade ao 10º algarismo, a gente passa a associar 2 algarismos que já são conhecidos, né? Mas primeiramente o homem utilizou-se de uma sequência de números, algumas representações numéricas utilizadas para relacionar elementos da natureza. Esse primeiro conjunto numérico, que foi utilizado para representar elementos da natureza, a galera chamou de conjunto dos números naturais, tá? Conjunto dos números naturais, então, esse camarada, ele não tem uma definição específica. No começo da nossa aula 1A, eu falei para vocês que existem 3 conceitos primitivos para o desenvolvimento da matemática como ciência, que é a existência do zero, a existência do sucessor, e quando você vai pegando o conjunto com todos os elementos formados dos sucessores, a gente forma um conjunto numérico que a gente já aceita, que é o conjunto dos números naturais. Esse conjunto dos números naturais recebeu esse nome exatamente por relacionar cardinalmente os elementos da natureza. Então o homem vai contar ali
uma árvore, 2 montanhas, 3 buracos, 4 pessoas, as coisas que o cercam no seu cotidiano, elas são representadas por números que estão dentro do conjunto dos naturais. Peter, eu sempre tive curiosidade, eu tenho aqui preciosismo que para cada conjunto numérico a gente coloca um tracinho na frente, por exemplo, os naturais é uma letra N com um risquinho na frente. Não é preciosismo não, pessoal. Na verdade, a ideia é diferenciar o conjunto dos naturais de qualquer outro conjunto N. Lembrando que eu posso representar um conjunto por uma letra maiúscula qualquer, inclusive pela letra N maiúscula. Só que esse conjunto N, sem a perninha aqui do lado, é um conjunto qualquer, que pode ser inclusive finito, certo? Que vai ser formado dado uma lei de formação qualquer. Agora, o conjunto dos números naturais, na sua totalidade, a gente representa. O conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, né? Porque a partir do 9º termo, a gente passa a relacionar e nós vamos ter 10, 11, 12, que já é uma relação entre 2 algarismos quaisquer. O conjunto dos números naturais, pessoal, ele tem início, ele começa no 0. É o único dos conjuntos numéricos que tem uma extremidade conhecida. Ele começa no 0 e a partir do 0 ele vai aumentando aí progressivamente até o infinito. Esse camarada é muito legal, cara, porque a partir do desenvolvimento do conjunto dos números naturais, a gente já passa a ter a existência de algumas operações entre números. O homem verificou que ele podia pegar um número natural e agrupar com outro número natural, certo? Por exemplo, o número 2 e o número 3. Se eu agrupo 2 risquinhos com 3 risquinhos e coloco tudo dentro de um só pacote, eu vou ter 5 risquinhos. Aí já surge uma operação, que é a operação de adição, certo? 2 risquinhos com 3 risquinhos dando 5 risquinhos, mostra pra gente que toda vez que eu pegar um número natural e somar com outro número natural, o resultado também é natural. A gente diz então que a operação de adição é uma operação fechada para o conjunto dos números naturais, ou seja, sempre a soma de 2 números naturais resulta em um número natural. Como a multiplicação também é um processo em que a gente está fazendo repetidas somas, é uma quantidade de somas repetidas vezes, a gente acaba que para a multiplicação também existe o fato da operação ser fechada para o conjunto dos números naturais. Então, quando a gente cria, supondo que a gente está partindo do 0 e criando o conjunto dos números naturais, a gente automaticamente já remete 2 operações distintas, que é a operação de adição e multiplicação. Só que aí surge um problema, né? A galera foi desenvolveu a fala, desenvolveu a escrita, já criou os números, todo mundo muito feliz, comemorando pelas ruas, porque agora a gente já tem um conjunto numérico e também já tem 2 operações. Aí eis que surge um cidadão, né? E fala o seguinte, beleza, dá pra gente somar 2 números e o resultado está nos naturais. E se eu subtrair os números? Porque com o desenvolvimento da adição, automaticamente surge também a operação inversa, que é a subtração, né? Na subtração, se eu pegar 2 números naturais, vou pegar o mesmo exemplo, 3 e o 2. 3 menos 2 dá 1. 1 é um número natural. Beleza, estamos felizes, né? Então, sempre vai valer? Não necessariamente. Aqui na subtração, a ordem altera. Na adição, são parcelas. Na subtração, é minuendo e subtraindo. Se eu fizer 2 menos 3, esse resultado não é um número natural. A gente hoje já tem a convenção que 2 menos 3 dá um número negativo, menos 1. Mas até então não existiam números negativos. Então os caras tiveram que criar um conjunto que satisfizesse todos os possíveis resultados da subtração de 2 números naturais. Foi aí então que se criou o conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Não sei por quê. Aliás, ninguém sabe o porquê, né? Especula-se que essa letra Z é para homenagear os povos que inventaram, que são os germânicos. Em alemão, a palavra contagem se diz Zahlen, tá? Representada, então, começa com a letra Z, então é uma representação desse sistema de contagem. Números inteiros, pessoal, são os possíveis resultados da subtração entre 2 números naturais. É um certo x, que é igual a A menos B, onde A e B são números naturais. Uai, Peter, mas às vezes se eu fizer, igual o primeiro exemplo, 3 menos 2, o resultado deu natural. Sim, então significa que todo número natural é inteiro, porém nem todo inteiro é natural, o que significa que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos inteiros.
Da mesma forma, os inteiros contêm os naturais. Massa, 2 conjuntos, 3 operações. Temos conjunto dos números naturais e inteiros, a partir de agora, com as operações de adição, multiplicação e subtração. Só que aí vem um abençoado, um determinado momento da vida e fala, e a divisão? Porque se a adição tem a operação oposta, que é a subtração, a multiplicação também tem que ter essa operação oposta, que é a divisão. E aí é exatamente onde entra a criação de um novo conjunto. Para termos resultados de divisão fechada, vamos pegar, por exemplo, os números 6 e 2. 6 dividido por 2 dá 3, é um número inteiro. Agora, 2 dividido por 6 não é um número inteiro. 2 dividido por 6, quando a gente dividir, a gente vai ter um número 0,3333, que é uma dízima periódica. Esse cara, dízima periódica, é um número que a gente chama de números racionais. Por que o nome racional? É por causa daquela banda, os Racionais MC? Não é por causa disso não, meus amores. A palavra racional vem de razão. Nós somos animais racionais porque utilizamos-nos da nossa razão, tá? Então, o conjunto dos números racionais são aqueles que podem ser colocados na forma de razão. Para a matemática, a razão nada mais é do que uma divisão. Então, por isso que ele recebe esse nome, racionais, que são oriundos de uma divisão. Então, os números racionais são todos os números x, onde o x é igual à divisão do número a por um número b. Esses dois números, a e b, são números inteiros e, obrigatoriamente, o número b não pode ser zero. Isso é uma lei da matemática. Não dividirás por zero, tá? Inclusive, os 10 mandamentos eram 11. O 11º mandamento era esse. Não dividirás por zero. Para existir um número racional, o meu denominador, o cara que está aqui embaixo, nunca será igual a zero. A representação com a letra Q, pessoal, é exatamente por causa do resultado de uma divisão. A divisão, você tem o número que está dividindo é chamado de divisor, a quantidade de partes em que aquele número está sendo dividido é chamado de dividendo, o número que você coloca como resultado, ele é chamado de quociente, daí a representação da letra Q, tá? Então, números racionais são números que são resultados da divisão. Pitágoras atribuiu aos valores, aos lados de um triângulo retângulo, uma determinada nomenclatura. O lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, ele resolveu chamar de hipotenusa, enquanto que os outros dois lados foram chamados de catetos. Ué, Peter, estávamos falando aqui de conjuntos numéricos, todo mundo feliz porque não tinha nada de geometria, aí você me vem com Pitágoras? Gente, Pitágoras, ele criou o famoso... Na verdade, não foi ele que criou, né? Há controvérsias em relação a isso, né? A escola pitagórica, que era, na verdade, ali uma irmandade formada pelos adeptos à teoria de Pitágoras. Pitágoras dizia que tudo no mundo poderia ser demonstrado a partir da matemática, inclusive a existência de Deus, né? E isso não soa muito bem para quem mandava lá, não. Inclusive, todo mundo que era da escola pitagórica, como eram conhecidos lá, a galera que acreditava no Pitágoras, eles começaram a ser caçados, né? Então, alguém foi e demonstrou, né, que sempre quando você tiver um triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? E isso ficou escondido por um tempo, né? Depois, quando acharam aí esses estudos de um desses membros da escola pitagórica, como ninguém sabia de quem que era, atribuiu-se então ao filósofo Pitágoras. Mas a partir do teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, os caras se viram na obrigação de calcular quanto que media a diagonal de um quadrado de lado 1. Se você usa o teoremazinho de Pitágoras lá na diagonal do quadrado de lado 1, você vai obter que a medida da diagonal ela é igual a raiz de 2. E raiz de 2 dava um pequeno probleminha, tá? Porque não existiam dois números inteiros A e B, de modo que quando você dividia A por B, o resultado dava o número raiz de 2. Até mesmo porque raiz de 2 era um número infinito. Dá 1,414 e assim sucessivamente, sem ter repetições, né? Os números racionais, eles podem ser escritos na forma fracionária, na forma decimal, sendo um decimal exato, ou seja, com um final estabelecido, mesmo tendo casas decimais, ou pode ser uma dízima periódica, tá? Dízima periódica, que é aquele camarada que é um número infinito, com infinitas casas após a vírgula, mas em que em algum momento essas casas vão começar a se repetir.
a repetição da dízima periódica a gente chama de período. Os caras verificaram que o número raiz de 2 não tinha um período, não tinha a possibilidade de repetição. Então, viu-se a necessidade da criação de um conjunto de números que não estavam contemplados dentro dos racionais. Foi aí então que se criou o conjunto dos números irracionais. Conjunto dos números irracionais, que são todos os números que são diferentes daqueles que são colocados na forma de uma fração A sobre B, com A e B pertencente aos inteiros, sendo B diferente de zero. Exemplos de números irracionais são as raízes quadradas, não exatas, não só raízes quadradas, né? Raízes enésimas, né? Raiz cúbica, quarta, quinta, que não são valores exatos, que não dão um número fatorado na forma de uma potência com o mesmo índice da raiz. Esses são os números irracionais. E alguns outros surgiram depois, por exemplo, o número π, né? A gente usa a aproximação do π 3,14, mas o número π ele é um número com infinitas casas decimais sem repetição. 3,14, 15, 92 e assim sucessivamente, tá? Esse número ele é muito importante para a gente trabalhar com cálculos relacionados a comprimento e área de circunferência, né? Quem for enveredar aí por alguma disciplina na área de exatas, né, fazer um curso superior, vai ter o π como melhor amigo. Inclusive o dia do π é dia 14 de março, viu, gente? 14/3. Na Europa, nos Estados Unidos, a gente fala primeiro mês e depois o dia 3/14, em homenagem à aproximação do π. Beleza! Se nós juntarmos o conjunto dos números racionais com os irracionais, nós vamos ter todos os números que a gente conhece, tá? Esse conjunto de todos os números que a gente conhece é o chamado de conjunto dos números reais. Esse é o camarada que a gente vai estudar, tá? Porque todos os conhecimentos que a gente tem na matemática até o século XVII, eles estão pautados na existência do conjunto dos números reais. Até aqui, até o século XVII, perdão, 17 não, século XVIII na verdade. Até o século XVIII, acreditava-se que todos os números eram contemplados aqui por esse conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais nada mais é do que a união dos conjuntos racionais e irracionais, tá? Quando você agrupa todos os elementos dos racionais com os irracionais em um só conjunto, a gente forma os números reais. Aqui surgiu esse símbolo, ó, esse uzinho. Isso é uma operação entre conjuntos. É a união entre dois conjuntos. Lembrando que como operação entre conjuntos a gente tem a união, que significa agrupar todos os elementos, mesmo que tenha elementos repetidos, em um só conjunto. A gente tem a interseção, que são os elementos que estão simultaneamente nos dois conjuntos. E a gente tem a diferença entre conjuntos, que significa a quantidade de elementos do primeiro, né? Os elementos, quantidade não, perdão. Uma diferença de conjuntos são os elementos que estão no primeiro, mas não estão no segundo. Ou seja, é exatamente o que sobrar de um conjunto quando eu tirar a interseção dele com um segundo conjunto. Essas são as operações entre conjuntos e para a existência do conjunto dos números reais, a gente usa a operação de união. Algumas coisas que são importantes, gente. Quando a gente vai falar união, agrupar todo mundo. Interseção significa que a gente vai ter elementos em comum. No caso da interseção entre os conjuntos racionais e irracionais, a interseção ela é representada da seguinte maneira. Se eu pegar os irracionais na interseção com os racionais, eles não têm elementos em comum, até mesmo porque um número ou é racional ou é irracional. Então, essa interseção, que é o símbolo do uzinho deitado ao contrário, ela é um conjunto sem elementos. Conjunto sem elementos é o conjunto vazio. A gente representa desse jeito aqui, ó. Ou então, a gente representa o conjunto vazio também dessa forma, que seriam as chaves sem nenhum elemento dentro. Cuidado, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, não represente os dois para falar do conjunto vazio, tá? O conjunto vazio, vou escrever isso daqui, ó, ele é diferente desse camarada aqui, ó. Esse camarada não é um conjunto vazio. Conjunto vazio ou é representado com a bolinha cortada, ou é representado entre duas chaves, nada dentro. Se você coloca a bolinha cortada dentro de chaves, você está dizendo que esse conjunto aqui é um conjunto unitário, em que o único elemento do conjunto é o conjunto vazio.
Lembra que nas aulas anteriores falamos que um elemento pode ser, aliás, um conjunto pode ser elemento de um outro conjunto. Então fique esperto com isso, tá? Essa daqui não é a representação de vazio. Para representar vazio você usa ou essa representação aqui. Para iniciarmos a noção de função, a gente vai trabalhar muito com o camarada dos números reais. Falei sobre o século XVIII, na verdade, no século XVIII, dois matemáticos, um deles, o mais influente de todos os tempos, Carl Friedrich Gauss, né, junto com o camarada lá, o Henry Briggs, desculpa, Borland Argand, é verdade, quase errei o nome do camarada. Eles desenvolveram um novo conjunto numérico chamado de conjunto dos números complexos, que satisfazia inclusive raízes de índice par para números negativos. É um conhecimento que a gente vai estudar em aulas futuras, mas que não necessariamente satisfaz a noção de função, que é o nosso objetivo aqui a ser atingido. Nas próximas aulas, a gente já inicia então essa relação entre conjuntos para gerar uma função. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia, estamos juntos e na próxima aula tem muito mais. Valeu!